aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de frações e porcentagem. Então, o que acontece? Quando a gente fala em porcentagem, né, o conceito porcentagem, eu quero que vocês pensem nessa palavra quebrada. Por cento. Cento, com C mesmo, vem de 100 unidades. Então, quando a gente pega a palavra porcentagem, entende o que é por cento. Se eu falo para vocês assim, eu quero a quantidade de 30%. Por cento é junto, tá, gente? Mas então eu quero que vocês pensem que são 30 a cada 100 unidades. Exemplo. Se eu falo assim, a taxa de aprovação de certo produto é de 30%. O símbolo da porcentagem é esse risquinho com as duas bolinhas, né? Então, o que eu tô querendo dizer disso? Em um outro ponto de vista, quer dizer o quê? Que 30 pessoas aprovam o produto. A cada 100 pessoas escolhidas. Como assim? Se eu fizesse aqui 100 pontinhos, são 100 pontinhos, né? Quer dizer que eu ia ter 30 pessoas aqui que aprovam. O resto não aprova. Entendem? A gente vai usar muito essa noção de porcentagem. A noção de porcentagem, ela leva pra gente pra um caminho muito importante, que é da matemática financeira. Toda vez que a gente fala em matemática financeira, a gente já começa a pensar assim, o que vem aí? Vem desconto, vem aumento, né? Mas vamos pensar em outros exemplos antes. Quando a gente fala assim, 90% das latas de alumínio são recicladas no Brasil. Então, o que significa isso também em bom português? Que para cada pacote com 100 latas de alumínio, 90 latas são recicladas. A gente também vê muita porcentagem no dia a dia. Porque, ainda mais agora que nós estamos entrando em período eleitoral, vocês vão ver lá, falando de pesquisa de intenção de votos, quantos por cento cada candidato tem, né? Isso está muito relacionado aqui em porcentagem. Mas uma noção importante é pensar que toda porcentagem pode ser representada
como uma fração. Certo? Como assim toda porcentagem pode ser representada como uma fração? Se eu tenho aqui 30%, eu posso escrever isso como 30 sobre 100. Olha que legal. Também, se a gente tem 90%, a gente pode entender isso aqui como 90 sobre 100, né? E além disso, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode simplificar algumas coisas, né? Essas frações, elas podem ser simplificadas sempre que possível. Por exemplo, 30 sobre 100, a gente pode cancelar zeros, ó. Esse zero e esse zero. A gente chega numa fração mais fácil, 3 décimos. 90 sobre 100, a gente pode simplificar também, ó. Chega em 9 décimos. Tá vendo? Então, todas essas porcentagens podem ser representadas como forma de fração. Então, essa é a primeira grande mensagem da aula de hoje. Porcentagem, ela é uma forma da gente representar a quantidade de elementos de um conjunto que estão dentro de uma certa característica. Por exemplo, latas recicladas. Por exemplo, pessoas que aprovam um produto, né? Então, para eu não falar exatamente quantas, tipo 15 pessoas ou 280 latas, eu quero dar uma noção em cima de 100. Então, 100 se torna um número referência. Se fossem 100, quantos seriam? Seriam 30, tá certo? Ou, nesse caso aqui, 90. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer mais exercícios e aprofundar um pouco mais na matéria. Aqui vocês já sabem o que fazer. Pausa o vídeo e copia. Então agora, nós vamos começar a pensar uma grande pergunta. Como calcular a porcentagem relativa a algum valor certo? Exemplo. Vamos pensar em dinheiro. Eu quero calcular 30% de 2.800. Tá vendo? Então, vamos pensar. 30%, então, eu posso escrever em forma de fração. Então, 30% vai virar 30 sobre 100. Certo? O dia, galera, o dia a gente sabe que vira vezes. A gente já falou isso em alguma aula no passado. Não esqueçam disso. É igual a 2.800. Então, agora a gente chega num problema que pode parecer difícil, mas não é, né? Como é que a gente multiplica a fração? Multiplica numerador vezes numerador, multiplica denominador vezes denominador. Então, aqui, ó, eu vou copiar os 3 zeros aqui, porque é o que tem que ser. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2 é 6. 6 com 2 dá 8. Certo? E aí, gente, olha que legal. Para cada zero que eu tenho no numerador, eu posso cortar um aqui, ó. Então, o que que é? 30% de 2.800 é 840. Entenderam? Então, vamos pensar em uma outra maneira de entender. Eu vou pegar esses 2.800 e vou escrever ele como 100, 100, 100, 100. Quantas vezes? 280 vezes. Não, 28 vezes. 100, né? Tá. De cada um desses 100, então aqui eu vou escrever 28 vezes. De cada um desses 100 eu vou tirar 30.
30, 30, 30, 30, 30, 30. Só que aqui são 28 30s, tá? Por isso, no final eu vou multiplicar 30 vezes 28. É uma outra maneira de pensar também. Então, 30 vezes 28 dá 240. Ó, 840, como eu tinha dito. É uma maneira de pensar também. Só que é muito mais fácil fazer do jeito de cima, né, gente? Vou fazer um outro exemplo aqui. Como que isso aqui funciona para vocês enxergarem bem. Se eu quero calcular 40% de 500. Tá vendo? Então, vamos lá. O que a gente falou? 40% é 40 sobre 100. O de vira vezes e o 500 está aqui. Aqui a gente coloca sobre 1. 40 vezes 500, primeiro eu boto os 3 zeros aqui, porque eles estão a mais. E 4 vezes 5 é 20, dá 20 mil. Sobre 100. Corta-se zeros, então dá 200. Por que eu quis fazer 40% de 500? 500 são 5 100 só. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra fazer na mão, ó. Desse 100, então, sai 40. Desse 100, também 40. Desse 100, também 40. Desse 100, também 40. Desse 100, também 40. Então, soma 40, 80, 120, 160, 200 aqui. Ou seja, 40 vezes 5. Tá vendo? Então, gente, esse jeito funciona sempre. Agora, uma pergunta que vocês sempre me fazem quando a gente faz prova é: Dani, qual que é a média da prova? A média da prova, ele vai ter que ser calculada usando uma porcentagem também, né? Vamos pensar em média da etapa, que dá exato. A média na etapa, da primeira etapa do ano, por exemplo, você tinha que tirar 60% de 30. E aí vem a questão. Se 30 é um número menor que 100, como eu vou ter 60% de um número menor que 100? É por isso que eu tô falando com vocês que é uma proporção. Essa proporção, ela pode ser para aumentar, mas ela também pode ser para diminuir. Ela pode ser para números menores que 100. Não tem problema. E como é que eu vou calcular isso? Do mesmo jeito. Então, 60% é o quê? 60 sobre 100. Vezes quanto? Vezes 30. (60 vezes 30, gente, eu vou botar os 2 zeros aqui. 6 vezes 3 dá 18. Então, 1.800 dividido por 100. 1.800 dividido por 100, cancela assim, dá 18. Olha que legal. Então, quer dizer que lá na primeira etapa, para você ficar dentro da média, você tinha que tirar 18. Ah, tirei 17. Não tá na média, tá devendo ponto. Entendeu? É assim que calcula porcentagem, tá? É assim que a gente calcula porcentagem em qualquer situação. O mais legal é que daqui a muitos anos na sua vida, se você quiser calcular porcentagem, é só reassistir essa aula e falar assim: nossa, era só isso? Sim, era só isso. Com o passar do tempo, a gente desenvolve outros jeitos, outras técnicas, né? A gente começa a conseguir fazer algumas contas de cabeça, mas a ideia básica da porcentagem tá aqui. Tudo bem? E aí a gente começa a poder pensar em probleminhas. Vamos pensar um probleminha? Seu Joaquim comprou um celular que custava
R$ 800. Como ele pagou à vista, ganhou um desconto de 15%. Quanto? Seu Joaquim pagou? Olha como é que essa questão parece bobinha, mas ela já traz uma coisa do dia a dia que a gente vê de verdade. Quantas e quantas vezes vocês já viram uma propaganda na televisão falando de desconto, né? Um desconto de tantos por cento. Hoje você vai aprender a fazer essa conta. Olha que legal, né? Então a ideia é o seguinte: primeiro passo, antes de mais nada, é calcular essa porcentagem. Então a gente vai calcular 15% de 800. 15% é o quê? 15 sobre 100 vezes 800, né? Aqui, eu vou fazer 15 vezes 8, pra gente poder lembrar aqui, ó. 5 vezes 8 é 40, vão 4. 8 vezes 1 é 8, com mais 4 dá 12. Observa que esses dois zeros aqui, eu não usei ele na conta lá, então eu acrescento aqui. Né? Aí a gente desconta esses zeros aqui, porque dá para cancelar. Então, 15% de 800 é 120. Beleza? Beleza. Segundo passo. A gente tem que dar o desconto. Como assim dar o desconto? Entenda, desconto. Desconto, ele diminui o preço de um produto. Então, o produto custava 800 e deu um desconto de 15%. Ou seja, deu um desconto de R$ 120. Então, qual que é a conta que tem que fazer no final? 800 menos 120. Pega emprestado, 10 menos 2 é 8, 7 menos 1 é 6. Então, seu Joaquim pagou R$ 680 pelo telefone. Olha que legal. Belezinha, meus amores? Espero que esteja belezinha. Então, pausa mais uma vez. Copia. E olha que esse aqui é importante, hein? Copia, porque isso aqui é pro resto da vida. Bom, já falamos de desconto, mas as coisas também têm um aumento. Por exemplo, Fernanda colocou deixa eu pensar, R$ 700 na sua conta poupança. No início do ano. Ao ver o extrato hoje, ela percebeu que o seu dinheiro aumentou 3%.
quanto dinheiro Fernanda tem. Então, observa, gente, que agora o dinheiro dela aumentou 3%. Mas isso não muda em nada o nosso primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, calcular a porcentagem, ou seja, 3% de 700. Certo? 3% de 700, então é 3 sobre 100 vezes 700. Aqui é sobre 1, multiplica os numeradores aqui. 3 vezes 7 é 21. Os zeros a gente copia sobre 100. E aí, o que acontece? Ela vai ter, então, só R$21. Vocês acharam que ela ia ter muito, né? E banco tá rendendo pouquinho. Então, gente, eu queria que vocês vissem o seguinte. Esses R$21, ele não é desconto. Ele não tá diminuindo. Ele tá aumentando. Então, no segundo passo, eu não vou fazer 700 menos 21. Nós vamos fazer 700 mais 21. Por quê? Porque aumentou 3%. Aumentou é somar. Então, ó, 700 mais 21 dá R$721. Então, Fernanda tem R$721. Então, pessoal, olha que bacana que ficou. A Fernanda tem R$721. Ela colocou esse dinheiro na poupança no início do ano. Ele rendeu pouquinho, mas ele rendeu alguma coisa. Então, talvez é bom a gente render aqui um vocabulário. Eu vou colocar algumas palavras aqui. Vocês coloquem algumas no chat também, tá? Quem tá participando ao vivo aí, ó. Então, coisas que a gente vai somar e coisas que a gente vai subtrair. Desconto é a menos. Aumento, você vai somar, não é isso? Além de aumento, a gente pode falar de acréscimo. Então, o contrário aqui, a gente pode falar de decréscimo. Não é não? O que mais a gente pode usar? Os bons e velhos crédito e débito. Né? O que mais? Juros é uma coisa que aumenta, tá? No nosso valor. Independente. Juros nunca é desconto. Nunca é diminuído. Abatimento. Vocês têm que criar um vocabulário próprio, gente. Então, nos dois casos, a gente percebe isso, olha. Nos dois exercícios que a gente tem. O primeiro passo dos dois exercícios foi calcular a porcentagem do total. Olha, 3% de 700, 15% de 800, certo? E depois, nesse exercício que deu um desconto, fez uma conta de subtração. Nesse exercício que teve um aumento, fez uma conta de adição, tá certo? Mas a gente não pode esquecer o que significa, então, porcentagem. Eu gostei muito desse exemplo de baixo, ó. Pensa nisso. O que é 40% de 500? Se eu dividisse o 500 em grupos de 100, de cada um desses 100 eu tirasse 40 e somasse, eu ia ter esses 200 aqui. Então, observa como é que funciona bem. Eu transformo a porcentagem em fração,
essa fração eu multiplico pelo total, né? Eu tô calculando aqui fração de quantidade. Vocês já fizeram isso para mim várias vezes. Então, isso aqui multiplicando dá isso. Simplifica os zeros e chega na resposta. Sempre chega na resposta? Sim, sempre chega na resposta, tá? Então, ó, vocês estão aí. Faz o favor de copiar, tá? Enquanto vocês copiam, eu já vou falar o seguinte. Tem gente que calcula na calculadora. Eu gostaria que no momento vocês evitassem calculadora. Por quê? Porque é o que eu falei, a importância dessa matéria é muito grande. Cai em concurso. A noção é muito importante. Cai na vida, mais do que em prova. Cai na vida. Você não vai querer ser passado para trás, né? É muito fácil uma pessoa ser enganada com porcentagem, gente. Então, por favor, estudem isso direitinho, tá? Essa é uma matéria muito importante. Mas então, por enquanto, é só, tá certo? Aí, no nosso próximo horário, que agora o nosso horário mudou, no último horário, eu vou passar uma atividade lá no Google Sala de Aula. Então, por enquanto é só, e depois a gente faz uns exercícios. Até a próxima! Tchau, tchau! Um beijinho!